2020 é ano de eleições municipais, mas os movimentos na política demonstram que a atenção já está voltada para as eleições de 2022, as eleições presidenciais. A mudança no figurino do presidente Jair Bolsonaro comprova isso. Já o assunto mais comentado em todas as redes sociais continua sendo o STF. Sobre esse tema, nós vamos discutir como deverá ser o comportamento do novo presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Fux, que assume agora em setembro. Todos esses temas são pautas do nosso Análise dos Fatos, que começa agora. Um dos assuntos mais procurados no Google tem sido a respeito do STF, o Supremo Tribunal Federal. No próximo dia 10 de setembro, assume a presidência da Suprema Corte o ministro Luiz Fux, e ele terá como principal desafio fortalecer a Lava Jato, blindando-a de tentativas de enfraquecimento, movimentos que já vêm sendo coordenados pela Procuradoria-Geral da República, por parte do Supremo Tribunal Federal e por setores da política. Luiz Fux tem sido uma das maiores vozes no Supremo Tribunal Federal em defesa do combate à corrupção. No julgamento do Mensalão, ele foi um grande defensor da teoria do domínio de fato, juntamente com o então presidente da Corte naquela época, o ministro Joaquim Barbosa. Essa teoria ela é um dogma do direito penal que é defendida pelo jurista alemão Klaus Hocken, que, em linhas gerais, defende que o agente público possa ser punido mesmo com parca suficiência de provas. O ministro Fux foi voz ativa no julgamento do Mensalão, defendendo a punição a agentes públicos que atentaram contra os cofres públicos. Então, na minha análise, o ministro deve dar um novo ar aí para a Suprema Corte, retirando dos holofotes políticos e concentrando aí nessa pauta que é uma pauta da sociedade, é uma pauta que a sociedade defende, ou seja, o combate à corrupção. A Suprema Corte deve ganhar aí uma nova imagem e um novo ar sobre a presidência do ministro Luiz Fux. Os deputados federais confirmaram, na última quinta-feira, com 316 votos a favor, 165 contra e 2 abstenções, a manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro a reajustes salariais, novas contratações e progressão de carreira a servidores públicos federais, estaduais e municipais da área da saúde, educação, assistência social e segurança pública que estejam diretamente ligados ao enfrentamento do Covid-19 até 2021. É interessante destacarmos que o congelamento do salário dos servidores públicos por 2 anos foi o caminho encontrado pelo governo federal para custear as despesas emergenciais do coronavírus. A salvação construída via Câmara dos Deputados teve a participação de 2 atores importantes que agem sempre quando a emergência bate à porta do Palácio do Planalto. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes. Gomes e Maia trabalharam intensamente desde a sessão do Senado Federal que derrubou o veto por 42 votos a 30. Enquanto os dois construíam a ponte da salvação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro afirmavam que o país se tornava ingovernável devido ao impacto de quase 130 bilhões nas contas públicas, sendo 98 bilhões para os estados e municípios e 31 bilhões e meio para a União. A decisão da Câmara ela foi fundamental para a equipe econômica do governo cumprir a meta de economizar 130 bilhões de reais com o congelamento dos salários dos servidores públicos até 2021. A votação no Senado surpreendeu o governo devido a falhas na articulação, porque até senadores aliados votaram a favor do veto. A próxima eleição nacional será daqui 2 anos e meio, mas o presidente Jair Bolsonaro já começou a implementar um projeto com vistas à sua reeleição em 2022. A adoção de um novo figurino presidencial por parte de Jair Bolsonaro comprova isso. Agora nós temos aí o Bolsonaro paz e amor, um homem que fala pouco, de diálogo, um homem que está procurando aí a interação e integração com os poderes, bem diferente do Bolsonaro cheio de conflitos e confusões do início do seu governo.
A própria mudança aí no grupo de conselheiros do presidente já comprovam isso. Bolsonaro deixou para trás o grupo extremista e radical de direita, que envolveu inclusive o filósofo, e agora passa a contar com o deputado Fábio Faria, atual ministro das Comunicações, e até com orientações do ex-presidente Michel Temer. São políticos conciliadores, são políticos do diálogo. Com a imagem desgastada em razão da pandemia do coronavírus, o presidente decidiu deixar de governar apenas para o seu grupo orgânico e adotou um novo figurino presidencial. Montou um cronograma de inaugurações pelo país afora até o final do ano e anunciará brevemente diversas medidas de impacto social com o objetivo de chegar ao eleitorado D e E, que tem muita rejeição ao seu nome. O foco das viagens e inaugurações presidencial será as regiões Nordeste e Sudeste, onde a pesquisa Datafolha de junho apresentou a maior desaprovação do presidente após a crise sanitária. No outro ângulo, através de projeções feitas no Palácio do Planalto, percebeu-se que o auxílio emergencial, que vem sendo pago desde abril, elevou os índices de popularidade do presidente Jair Bolsonaro na região Nordeste, inclusive com as populações mais vulneráveis, onde naquela região o presidente não tinha tanta aceitação. A equipe do presidente se prepara agora para implementar políticas específicas para aquela região e para essa categoria da população, com o objetivo de manter aí a boa imagem do presidente Jair Bolsonaro e consolidar seu nome justamente nessa parcela da população que não tinha muita admiração por sua performance. Paralelamente ao auxílio, a equipe econômica já prepara modificações no programa Bolsa Família, que vai passar a se chamar Renda Cidadã. Haverá também modificações no Minha Casa Minha Vida e o governo prepara também aí políticas de estímulo à economia do Nordeste. Tudo isso para tentar seduzir o eleitor nordestino, até então muito identificado com o PT e seus aliados. As eleições neste ano são municipais, mas o clima já é de eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro trabalha a partir de agora já nesse sentido. O presidente movimenta-se para anular possíveis adversidades e adversários na corrida rumo ao Palácio do Planalto. Discutimos aqui todos os fatos e acontecimentos mais debatidos na política durante a semana. Obrigado pela sua participação. Inscreva-se, dê o seu like para que você possa receber as informações do novo programa e até a próxima.